Olá, meus alunos, bem-vindos então a mais uma aula. A gente vai continuar vendo algumas características das frações. A gente já viu, né, a construção delas e agora a gente vai ver um pouco da relação entre elas. A gente vai ver relação de maior e menor. Essas relações de maiores e menores é o que a gente chama de desigualdade. Então, a gente pode ter isso aí em várias análises para a gente saber qual das duas frações são as menores e qual das duas que são as maiores. Então, a gente pode ter três casos: frações com denominadores iguais e numeradores diferentes, frações com numeradores iguais e denominadores diferentes, ou frações com numeradores e denominadores diferentes. Então, primeiro caso eu escolhi esse aí, quando os denominadores são iguais. Sempre que os denominadores forem iguais, a maior fração é a que tem o maior numerador. No conceito de fração, a gente viu que o denominador significa em quantas partes o total foi dividido, e o numerador significa a quantidade de peças, a quantidade de partes que a gente pegou dessas divisões. Então, quanto mais parte a gente pega para coisas divididas igualmente, é melhor para a gente. O 7 é maior do que o 4. Por isso que 7 nonos é maior que 4 nonos. Depois a gente tem o contrário. Os numeradores são iguais. Quando os numeradores são iguais, a maior fração é a que tem o menor denominador. Tem que prestar bastante atenção nisso. Por quê? Se a gente pega o mesmo número de partes, quanto maior for a parte, maior vai ser o nosso total. Então, quanto menos partes a gente dividir, melhor. Por isso que 7 oitavos é maior do que 7 nonos. O terceiro caso é quando os numeradores e os denominadores são diferentes ao mesmo tempo. Então, às vezes o resultado não é tão óbvio, igual nos casos anteriores. Então, por enquanto, o jeito mais fácil de fazer vai ser transformar esse nosso terceiro caso nos dois primeiros. Então, vou primeiro passar um exemplo aqui para vocês. A gente tem 11 dozeavos e 2 terços, numeradores e denominadores diferentes. Primeiro, o que eu vou fazer é multiplicar uma das frações por um número que deixa os denominadores iguais. A gente já viu que quando a gente multiplica a fração pelo mesmo número em cima e embaixo, não muda nada. Por isso que nesse caso aqui, eu transformei essa multiplicação em uma multiplicação de 4. 2 terços é igual a 8 dozeavos. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 4, 12. Então, aqui, ó, 11 dozeavos, 8 dozeavos. No início da aula, a gente já viu isso aí, né? Frações com denominadores iguais, a que tiver o maior numerador vai ser a maior fração. Ou a gente pode fazer o contrário também. A gente pode deixar os numeradores iguais. Nesse caso aí, eu multipliquei o 2 terços por 3. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 3, 9. Frações com numeradores iguais,
a maior é a que tiver o menor denominador. Isso é o que a gente tinha que ver sobre a comparação no valor das frações. Então é importante saber todos os casos, e uma observação do primeiro caso, né, é que a gente, quando tem denominadores iguais, fica de olho em qual que é maior dos numeradores. No segundo caso é o contrário. Numeradores iguais, a gente tem que ficar de olho para ver nos denominadores qual que vai ser o maior. E o terceiro caso a gente vai transformar no primeiro e no segundo. No mais, galera, a aula de hoje é isso. Qualquer dúvida, fiquem livres para me procurar no WhatsApp para tirar alguma eventual dúvida. Bons estudos a todos!